Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Eu aposto que vocês pensaram que eu não fosse voltar mais hoje, né? Mas sim, volto todos os dias. Mudamos apenas o horário, de 19 para as 20 horas, tá? Então, o último vídeo do dia dos nossos canais da família VVP serão sempre às 20 horas. Isso vai te dar mais tempo também para você poder se tornar membro VVP. Gente, ontem foi uma coisa espantosa, sensacional, me emocionou demais. Quando eu cheguei lá em casa, a Miriane estava com os olhos todos cheios de lágrimas, de tão emocionado que ela ficou da live que a gente fez aqui ontem, no pré-jogo do Flamengo, onde a gente conquistou 110 novos membros. Mas isso não precisa parar e nem precisa ser nas lives. A gente ainda está muito longe do nosso objetivo, que é de 3 mil membros, tá? E por isso a gente colocou o valor bem baixinho, de R$ 1,99, para não pesar no seu orçamento. Fala comigo. Não tem nada na fatura do seu cartão que custe R$ 1,99. E no caso da ajuda para você se tornar membro VVP, que você estará dando ao nosso canal, você estará garantindo as informações do Mengão Queridão em primeira mão para vocês, com a verdade sempre sendo dita, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos, sem sensacionalismo, tá? E vai garantir para nós a permanência desse sonho que eu tenho desde 2016 de levar a informação do Clube de Regatas do Flamengo para você, torcedor rubro-negro e torcedora rubro-negra, além de nos proteger contra ataques que derrubaram o nosso grande canal. Aliás, a nossa estrutura foi toda montada para o grande canal. Sem ele fica difícil a gente manter e a gente pensou até em desistir. Mas com essa ajuda que vocês estão dando pra gente, se tornando membro VVP, a gente já está vislumbrando que é possível sim a gente continuar com esse sonho e a gente continuar todos os dias aqui com vocês trazendo as notícias do Mengão. Então clica no link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado e também aí no chat, pode olhar aí do ladinho no chat que vocês comentam durante a estreia do vídeo, que você vai se tornar membro VVP por apenas R$ 1,99. É muito baratinho, é ridiculamente baixo o valor, como diz o meu amigo Arthur Costa, do Zona Rubro-Negra, e é justamente baixo para você não ter desculpa para não nos ajudar. Dá essa moral para a gente, clica aí e ajuda a gente a alcançar os 3 mil membros. Olha só, tá muito perto da gente começar os sorteios de brindes aqui, incluindo mantos sagrados oficiais e retrôs também, tá bom? Então dá essa moral pra gente, torne-se membro VVP hoje, agora. Faltam 100 membros pra gente chegar no número de 1.000 membros. Ajuda a gente, por favor. Estamos contando muito com a colaboração de vocês. Olha, antes de chamar a vinhetinha, eu quero falar para vocês que nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre uma venda no Flamengo que foi confirmada. Também quero falar com vocês sobre uma declaração bombástica do Zico e de mais uma pesquisa eleitoral que causou uma reviravolta dentro do Flamengo. E eu quero explicar para vocês o que está acontecendo, tá bom? Então faz o seguinte, vou chamar a vinhetinha, enquanto isso você se torna membro VVP e a gente volta com todas as informações. Fechou? Produção! Para de chorar de emoção aí. Roda a vinheta, roda! Salve, salve, nação! Agora só notícias do Mengão Queridão, tá? Foi confirmado pelo Estrela Amadora de Portugal e já devidamente apresentado o ex-volante rubro-negro Igor Jesus. O volante foi vendido por 2 milhões de euros por 50% dos seus direitos federativos. O Flamengo ficou com os outros 50%. A equipe portuguesa já postou nas suas redes sociais imagens do nosso cria, já trajando o uniforme dos caras, inclusive com o seu cachecol. Mas de todas as informações que a gente tem para falar do Mengão Queridão para vocês, essa é a mais tranquila. Quer dizer, mais ou menos tranquila, né? Porque hoje, os membros do nosso grupo de membros VVP, lá no WhatsApp, me pediram para que eu desse uma analisada no percentual, nos dados, nas estatísticas do Alan. Tá? O pessoal está implicado com o Alan, não sei porquê, mas estão. E eu fui dar uma olhada, o Alan tem uma média de 1,2 desarmes por jogo, o que garante a ele a 51ª posição entre os volantes no Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem uma base de comparação, o Eric Pulgar tem uma média de 2,8 desarmes por jogo e o Alan 1,2. Alan, ou você dá seu jeito ou complica. E aí
vendendo o Igor Jesus, mantendo o Alan, aí você vende o Igor Jesus por 2 milhões de euros. O Igor Jesus com 2 milhões de euros, vamos lá, converter, 12 milhões de reais mais ou menos, é isso, pessoal? Coloca aí nos comentários, por favor. Aí você contrata o Alan por 40 milhões de reais. Sensacional. Não, mas o Alan é bom jogador, tá? Ele precisa só achar o caminho dele no Flamengo, como o Cebolinha encontrou, o Michael encontrou, tantos outros jogadores. O próprio Eric Pulgar demorou muito para render no Flamengo, rendeu 6 meses e esse ano ele ainda não rendeu, não. Vamos falar a verdade, hein? Tá devendo o Eric Pulgar, mas a gente tem uma expectativa boa em cima desse volante. Hoje, para falar bem a verdade, o melhor volante do Flamengo é um zagueiro, que é o Léo Ortiz. Ou vocês discordam de mim? Coloque aí nos comentários. Aliás, eu fiquei tão curioso hoje que eu acabei abrindo uma pesquisa aqui no nosso canal para saber o que vocês pensavam ou o que vocês pensam a respeito das dificuldades que o Flamengo vem tendo em campo. Tem um culpado? Porque eu estou vendo tantas pessoas colocando culpados pelo momento do Flamengo. Então o que eu fiz? Eu vim aqui na comunidade, aqui no YouTube mesmo, e perguntei para você, a culpa pelo mau futebol apresentado pelo Flamengo é do Tite, dos jogadores ou da diretoria? Caraca, gente, 5 mil votos até agora, tem coisa de 2 horas e meia que eu postei a pesquisa, não tem mais. Umas 5 horas que eu postei a pesquisa aí e já temos 5 mil votos. E eu tô impressionado que quase que a diretoria se safou. Dos 5 mil votos, 80% colocam a culpa com exclusividade no técnico Tite. 8% colocam a culpa nos jogadores e 12% na diretoria. Mais um pouquinho e os jogadores passam à diretoria. Então a galera pode ser que esteja enxergando que a diretoria fez a parte dela, contratou os atletas. E aí o Tite e os jogadores que não souberam lidar com a situação. Vocês concordam com o resultado da pesquisa? Além de me contar aqui, vai lá também na aba Comunidades, aqui mesmo do canal, e responde a pesquisa para mim. O Tite é o grande culpado por tudo, pelo menos para 80%, cerca de 4 mil votos. Depois, quase empatados, eu diria um empate técnico, estão os jogadores e a diretoria rubro-negra. Fiquei impressionado com relação a galera ter safado a cara da diretoria. E respeito muito a opinião de vocês, que são muito mais sábios do que eu, obviamente. Por isso eu peço para você se tornar membro, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, mas se torne membro aí. Se tornando membro, a gente vai ficar para sempre com vocês aqui, hein? O canal vai ser imortal se você se tornar membro aí. Parece que não, mas cada um de vocês se tornando membro faz um bololô grandão e a gente fica aqui por tempo indeterminado. Nação, vocês sabem que no próximo dia 19 nós temos o confronto contra o Peñarol pela Libertadores América, o jogo de ida. No dia 26 nós temos o jogo de volta. A Conmebol já definiu os uniformes das duas equipes, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta das quartas de final. Olha que linda. No dia 19, o Flamengo vai jogar de vermelho e preto, com o uniforme do goleiro em azul. Já o Peñarol vai jogar de amarelo com o uniforme do goleiro em verde. Já na volta, o Peñarol joga com seu tradicional uniforme amarelo com listras pretas e o Mengão Queridão, na volta, joga de branco. Vale lembrar que o Flamengo faz o jogo de volta lá porque nós não fizemos uma boa campanha na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, nos classificamos em segundo colocado. Então, se não me falha a memória, acho que de todos os que estão classificados até agora, só no confronto contra o Botafogo a gente decidiria em casa, mais ou menos por aí, já me esqueci agora, enfim. Mas o Flamengo decide fora de casa, lá no Campeão de Siglo, o estádio do Peñarol do Uruguai. Aliás, o Peñarol é o sonho do Arrascaeta, do Nico, do Varela e do Matias Vinha para encerrarem suas carreiras lá. É um clube muito tradicional, fez muitas contratações, tem muitos reforços. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo falando para vocês como o Peñarol se reforçou para esse segundo semestre, visando a Libertadores da América, tá? Bom, pessoal, agora eu quero entrar naquela parte das eleições do Flamengo, tá? Que é uma parte que a gente tem que falar, cara. E vai surpreender vocês que tivemos uma reviravolta inusitada, mas tem motivo, tá? Primeiro eu quero começar com as declarações desse cara aqui. Gente, o Zico é tão humilde, que quando eu tinha 2 meses do canal Verdade Vermelho e Preto,
eu ainda tinha, uns 20 mil inscritos de um canal que chegou a 600. O Zico me mandou uma mensagem, cara. Eu tenho essa mensagem salva até hoje em algum lugar, não lembro onde, mas tem, tá? Me mandou uma mensagem me desejando felicitações, dizendo que o canal era legal e que um dia ia bater um papo comigo. Até hoje a gente não viabilizou isso ainda, mas a gente vai viabilizar. E toda vez que o Galinho para falar, a gente tem que parar para escutar. E o Galinho foi no podcast do Jorge Peligreiro. 10, nota 10. Sempre escutei a apuração das escolas de samba do desfile especial na quarta-feira de cinza com o Jorge Peligreiro. E ele entrevistou o Zico e o Zico falou quem ele vai apoiar nas eleições que tem data de votação no dia 9 de dezembro de 2024 para escolher o próximo presidente do Flamengo no próximo triênio, 2025, 26 e 27. Vamos ouvir primeiro o que o Zico falou para depois eu falar com vocês sobre esta reviravolta, tá bom? Vamos lá então, Galinho, fala para nós. E a Renata Lisboa, de Angra dos Reis. Zico, como você vê o momento político do Flamengo? Vai apoiar algum candidato? Eu apoio o BAP, principalmente por gratidão, porque ele é um cara que eu confio demais num momento difícil, quando eu tive problema no Flamengo, que eu fiquei lá 4 meses, foi ele que manteve a palavra dele, e eu sou muito disso. Eu gosto das pessoas que olham nos teus olhos e mantêm a palavra. Cumpra aquilo que trata. Cumpra aquilo que trata. Rapaziada, o Zicão tem gratidão com o BAP. Essa situação que ele está contando do BAP é uma situação que, quando ele estava no Flamengo, ele foi acusado pelo então presidente do Conselho Fiscal do clube que havia algumas negociações que deveriam ser mais bem explicadas por parte do Zico, porque haviam alguns jogadores que saíam do Flamengo e iam para o CFZ, do CFZ para o Flamengo, e o presidente do conselho fiscal achava que aquelas negociações não eram totalmente corretas. Daí o Globo deu aquela manchete gigante do Zico sendo processado dentro do Flamengo, com irregularidades do Zico ali, né, o capitão Léo, que era o presidente do conselho fiscal, e o Zico teve que ir lá provar que não tinha nenhuma irregularidade. A Patrícia Amorim, inclusive, não deixou o Zico se defender lá no Conselho Fiscal, fazendo com que o Zico tivesse muito mais dificuldades para provar sua inocência, e é por isso que o Zico hoje ele não topa muito com a Patrícia, nem com o capitão Léo. E uma situação que eu não sabia era que o BAP o apoiou naquele momento, porque o BAP ainda não estava dentro do clube. Tá? E o Zico ainda fala muito mais aí do BAP, das ajudas que o BAP deu a ele, da prestação que o BAP falou para ele que ele deveria ter uma estátua dentro do Flamengo, e depois que o grupo do Eduardo Bandeira de Melo, que era apoiado pelo BAP, que o BAP fazia parte ali, assumiu, os caras fizeram a estátua pro Zico. Então, assim, se o Galinho fala, a gente tem que parar para escutar, né? Não necessariamente a gente tem que ir na mesma onda do Zico, mas se ele mandou essa, é porque realmente o BAP foi homem com ele. E o Zico fala nessa entrevista que gosta do BAP, porque o BAP não faz questão nenhuma de ser agradável. O papo com ele é reto. O que ele falou tá falado, ele não fala 2 vezes. Eu sempre venho dizendo isso para vocês, né? Desde a época que o BAP ainda era parceiro do Landinga, eu falo para vocês, eu converso com muitas pessoas dentro do Flamengo, da parte política do clube e da parte desportiva, e os caras falam para mim que o bom do BAP é isso: se ele tiver um problema contigo, ele vai te olhar na cara e vai te falar qual que é o problema para vocês resolverem ou não. Você não sai de uma conversa com o BAP sem saber o que ele está pensando. Várias pessoas já me falaram sobre isso. Então o papo com o BAP é reto. Vem nas entrevistas que ele dá, que ele fala as asneiras dele e sustenta elas, né? E você fazendo um pouquinho de força, você entende, né, o que o BAP está querendo dizer com aquilo ali. Ele fala do meio tiozão da Fanta da década de 80, né, sem pudor nenhum, mas se você parar para pensar, se você parar com boa vontade para avaliar, muita gente pensa o que o BAP fala, só não tem coragem de falar. Então, o Galinho Zico veio a público e prestou a sua homenagem, o seu apoio a Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Bom, aí, pessoal, eu quero lembrá-los
que a gente tem os seguintes candidatos no Flamengo hoje: Pedro Paulo, Rodrigo Dunche de Abranches, Valim Vasconcelos, Luiz Eduardo Baptista Obap, Maurício Gomes de Matos, José Carlos Peruano e o Delair Dombrovski. Não está na imagem aí, mas eu vou atualizá-la tão logo seja possível. Esses aí, então, são os candidatos registrados hoje no Flamengo. E estão saindo pesquisas uma atrás da outra aí, né? Uma das coisas que vocês precisam entender é o seguinte: cada um desses caras aí encomenda uma pesquisa, tá? Eles pegam ali um grupo, um instituto de pesquisa e encomenda a pesquisa lá. Cada instituto utiliza uma metodologia para conseguir apurar as intenções de voto. Então é natural que deem resultados diferentes de uma pesquisa para outra. Até na mesma pesquisa, a gente pode ter diferenças de opiniões e eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Uma pesquisa encomendada que saiu ontem do INPR mostrou o seguinte: um estudo feito ali com cerca de 350 rubro-negros que votam, tá? Ela mostra um resultado diferente do resultado que a gente conheceu numa pesquisa que saiu dias antes, que a gente comentou com vocês. Nessa pesquisa aqui, cerca de 36,6% dizem que tem a intenção de votar em Rodrigo Dunche de Abranches. E na outra pesquisa, era o BAP que estava na frente. E o Dunche estava na terceira colocação, atrás até do Maurício Gomes de Matos. Por que que isso acontece? Depende da metodologia utilizada pela pesquisa. Depende até das pessoas, porque se na outra pesquisa pegou um nicho de pessoas que estava mais voltado para poder votar no BAP, dessa vez os caras podem ter pego um outro nicho de associados que tendem a querer votar no Dunche. Pode ser direcionado? Claro que pode, dependendo de quem encomendou. Não sei quem encomendou essa pesquisa, mas, por exemplo, se um dos candidatos encomenda a pesquisa, para facilitar a vida do Instituto, ele fala assim: olha, tem aqui os números de telefone dos associados. Pode ligar para esses aqui se vocês quiserem. Aí o que esses números de telefone dos associados que foi passado pelo candidato X, muito provavelmente são associados que já falaram para esse candidato que pretendem votar nele. Aí o outro vai lá e faz a mesma coisa, dá o número de associados que ele sabe que vai votar nele. Aí você joga essa pesquisa, todo mundo fica, e pesquisas manipulam resultados. A gente vê isso em eleições nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Quando sai uma pesquisa falando que fulano está disparado na frente, muita gente nem vai votar, onde é permitido não votar. Nos Estados Unidos é muito utilizado isso. Se um determinado grande telejornal fala que fulano está na frente, a galera desanima de votar. Já está ganhando mesmo, para que eu vou fazer lá? Não vai fazer diferença meu voto. Então, assim, pesquisas influenciam na opinião das pessoas. Por isso que as pessoas fazem. Então, nessa pesquisa, o Rodrigo Dunche está com 36,6% de intenções de voto. Na segunda colocação está o BAP com 24,1%. Na terceira colocação, Maurício Gomes de Matos com 20,9%. Na quarta colocação aí está o Valim Vasconcelos com 7,8%. Depois nós temos 5,5% de indecisos, 3,1% brancos ou nulos e 2% votando em outros. Quem são os outros? José Carlos Peruano, Pedro Paulo, qualquer um que não... Delair Dombrovski, né, qualquer um que não sejam os 4 que estão apresentados aí na telinha de vocês. Bom, caraca, né? Olha como é que numa pesquisa mesmo a gente tem algumas diferenças da opinião do pessoal. Essa pesquisa do INPR, ela trouxe também os candidatos com maior rejeição. E olha quem está ganhando com maior rejeição. Rodrigo Dunche, com quase o mesmo percentual que ele tem de intenções de voto. Ele tem 36,6% de intenção de voto e 35,2% de rejeição. Como isso é possível? Simples. É só você pegar aqueles que votam no Maurício Gomes de Matos,
aqueles que votam no BAP, e vocês vão ver que vai compor aí muito próximo desse número, tá? Um pouco abaixo, mas vai acabar compondo esse número. Então, quem não vota no Rodrigo tem rejeição grande em cima dele. O segundo que tem mais rejeição, o BAP. O terceiro, Maurício Gomes de Matos. O quarto, Valim Vasconcelos. Então, os mesmos que estão liderando a pesquisa pelo INPR são os mesmos que estão também tendo uma rejeição massiva para essas eleições. Acho que ainda não chegou na hora de eu expor a minha opinião sobre quem eu acho melhor. Porque, primeiro, eu quero conversar com os candidatos e, segundo, eu quero ver o programa de governo deles, o PDG de cada um deles. Quando eu tiver tudo isso em mãos, aí, se vocês quiserem, eu direi para vocês quem eu acho que é melhor. Eu tenho uma opinião hoje, mas como é uma opinião, pelo que eu converso de bastidores, e conversa de bastidores, por mais que você confie em quem você está conversando, você pode sofrer uma leve manipulação. Então eu prefiro ouvir os candidatos, ver o PDG deles, para depois emitir minha opinião. Mas você pode opinar agora. Se você votasse, em quem você votaria? Coloca aí nos comentários. E eu vou fazer uma última pergunta. Já se tornou membro do VVP? Será que a gente já alcançou os 900 membros? Caraca, nação, eu sei que com vocês a gente pode. Eu sei que com vocês o sonho nunca vai acabar. Então eu vou correr para lá para ver a atualização do canal, que eu tenho certeza que você vai nos ajudar. Ah, eu não vou não. Você pode dizer, eu não vou não, 1,99, só o meu não vai fazer diferença. Faz, irmão. Justamente por ser só 1,99, faz toda a diferença. Ajuda o irmão a continuar aqui, trazendo as notícias do Mengão Queridão. O sonho não pode parar e eu acredito que vocês não deixarão parar. Obrigado por ser as pessoas maravilhosas que vocês são. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.